A partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril do ano de 2017. Estamos vivendo, celebrando hoje a quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui na nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça e a oportunidade de nos encontrarmos através das ondas do rádio. Vamos partilhar hoje o Evangelho do dia e vamos também continuar a nossa catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa caminhada de fé. Abramos o nosso coração, aquietemos o nosso espírito, para assim, de coração aberto, podermos acolher o Evangelho que será proclamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus:
Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi por Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez temos a oportunidade de podermos logo de manhã nos alimentarmos da palavra do Senhor. Hoje, no Evangelho, Jesus afirma claramente que a liberdade da pessoa é dom de Deus, e esse dom somente Deus pode realizar. O Evangelho de hoje está lá no capítulo 8º do Evangelho de São João. O trecho que lemos nesta manhã trata-se de uma discussão entre Jesus e os seus opositores acerca do tema da filiação. Os judeus, como podemos perceber, gabam-se de serem filhos de Abraão e por isso livres. Jesus, pelo contrário, dá a entender que a filiação de Abraão não está ligada à descendência genealógica. O que conta, segundo Jesus, é fazer as obras de Abraão. Um verdadeiro filho de Abraão deveria aceitar Jesus e o dom supremo que ele traz à humanidade, a filiação de Deus. Tentemos, meus queridos irmãos e irmãs, compreender um pouco mais o Evangelho de hoje. As incompreensões e também os equívocos sobre este tema no Evangelho de João se multiplicarão ao longo do texto. Neste texto que escutamos hoje, os temas em discussão são a filiação e a paternidade, a liberdade e a escravidão. Para Jesus, ser filho significa levar um estilo de vida digno do próprio Pai. Ele apresenta-se como filho do verdadeiro Pai, enviado para tornar os seus irmãos e irmãs participantes da sua liberdade filial. Para os seus interlocutores, ao invés, a filiação provém unicamente da descendência genealógica. Fecham-se na sua orgulhosa autossuficiência, apoiando-se na pertença à estirpe de Abraão. Dizem eles: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, e também depois só temos um pai que é Deus. Julgam eles que estão em regra em todos os sentidos, não precisarem de libertação e possuírem a salvação assegurada desde o nascimento. Jesus convida-os a sair dessa mesquinhez arrogante, impele-os a dar um salto de qualidade. O que importa não é a pertença natural ao povo eleito. Os filhos naturais de Abraão devem tornar-se tais em sentido espiritual, ou seja, imitar a fé de Abraão no acolhimento do desígnio salvífico de Deus. Ora, este desígnio revela-se e realiza-se em Jesus. O versículo 32, que nos lembra a verdade vos libertará, consiste em tornar-se discípulos de Jesus, em acolher a sua palavra,
em tornar-se filhos no Filho de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tentemos agora trazer esta palavra para a nossa vida prática no dia a dia. A verdadeira liberdade não consiste no domínio despótico sobre os outros, nem na afirmação arrogante dos privilégios próprios, como os judeus obstinados no Evangelho de São João, que ouvimos hoje. Mas a verdadeira liberdade consiste em deixar-se elevar ao nível do amor, no qual a pessoa encontra o dinamismo do seu desenvolvimento e da sua expansão. Esta liberdade é nos dada por Deus somente em Jesus. Não foi fácil, certamente, ao povo da aliança viver a liberdade interior. O povo de Israel sempre teve dificuldade, ao longo de toda a sua história, em desenvolver a consciência da eleição de Deus, sem cair no etnocentrismo rígido, no exclusivismo ou até na intolerância. Também São João Batista, se assim lembramos, na sua pregação, desmascarou estas falsas pretensões do povo. Segundo o Evangelho de São Mateus, João Batista nos lembra: fazei coisas que provem que vos convertestes. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Meu querido irmão, minha querida irmã, o diálogo com Jesus revela ainda mais claramente a atitude errada dos judeus. Em nome de Abraão, rejeitam Jesus, ao passo que na realidade, como indicará convictamente São Paulo, a promessa de Deus é destinada à descendência de Abraão, a um seu descendente, isto é, a Cristo, e de Cristo estende-se a todos, sem distinção de raça, sexo, cultura e classe social. Porventura, o perigo do provincianismo religioso, de presumida superioridade ou de falsa segurança, existe também para os discípulos de Jesus. Disse ele hoje no Evangelho: se Deus fosse vosso Pai, amar-me-íeis. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta afirmação foi feita por Jesus, referindo-se a si mesmo. Mas cada homem e cada mulher pode exigir de nós, que nos cremos filhos e filhas de Deus, este amor, porque em todos nós brilha um reflexo do rosto de Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, permitamos nesta manhã que a palavra de Deus faça morada em nosso coração. E que ao fazer morada em nosso coração, que realmente esta palavra nos inspire nas atitudes concretas nossas, no dia a dia da nossa vida. Somos provocados nesta manhã a viver e a experimentar uma liberdade intensa que somente em Jesus Deus nos deu. Pensemos ao longo do dia de hoje em quantas escravidões voluntárias nós vamos nos colocando, sem às vezes ter muita consciência. Vamos nós mesmos nos escravizando em algumas atitudes, em algumas ideias, em algumas convicções, e nos esquecemos que é para a liberdade que Cristo nos libertou, ou como nos lembrou hoje o texto do Evangelho de São João, é seguindo a verdade,
é praticando a verdade que vamos viver a liberdade e sermos homens e mulheres livres, verdadeiramente livres, no dia a dia da nossa vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, encerremos este nosso momento de meditação do Evangelho, oferecendo ao Senhor nesta manhã uma oração. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos, ao longo deste ano mariano, temos vivido, celebrado, nos encontrado com a Virgem Maria através destas nossas catequeses, sobretudo a viagem, digamos assim, que estamos fazendo pelos evangelhos. Já falamos da Virgem Maria no texto de Marcos, já falamos da Virgem Maria no Evangelho de São Mateus, gastamos grandes e longos programas falando sobre Maria dentro do Evangelho de São Lucas, e também agora estamos percorrendo as páginas do Evangelho de São João. Você deve se lembrar que na semana passada nós conhecemos e exploramos um texto que é muito comum, que todos nós bem o conhecemos, que são as bodas de Caná. Maria, aquela mulher atenta ao vinho novo que estava faltando ali naquela ocasião. Fomos provocados a pensar também no vinho novo, que alegra a nossa vida, dá sentido à nossa existência e nos faz cada vez mais filhos e filhas de nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos contemplar a Virgem Maria junto à cruz de Jesus. Maria é a discípula mãe da comunidade. Você que está aí com a sua Bíblia, abra no capítulo 19 do Evangelho de São João. São poucos versículos hoje que vamos meditar, porém com uma profundidade enorme. Hoje vamos falar de João 19, 25 e 27. Comecemos então esta nossa reflexão contemplando Maria junto à cruz de Jesus. Imaginemos a Semana Santa numa tradicional cidade do interior, por exemplo, como a nossa querida Jacarezinho. O povo se junta para rezar neste tempo. Que bonito, que bom, e que assim o seja também na próxima semana. Predomina, na verdade, neste tempo, um clima um tanto quanto de sofrimento, de penitência. Em alguns lugares, na Terça-feira Santa, faz-se a procissão do encontro. Um grupo vem com a imagem de Jesus carregando a cruz e outro com a sua mãe, Maria, normalmente Nossa Senhora das Dores. Na Sexta-feira Santa, acontece a Via Sacra, seguida da procissão do Senhor morto, com o destaque para a imagem do Jesus morto. E em muitos lugares, há também o culto à Nossa Senhora das Dores, que assume nomes e feições regionais, como, por exemplo, na Espanha eu conheci a Macarena de Sevilha. Essa tradição se fundamenta no texto de São João. Vejamos o que João escreveu no seu Evangelho. Perto da cruz de Jesus
mantinham-se de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo assim sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. A seguir disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, tentemos explorar este texto na sua profundidade. João apresenta a morte e a ressurreição de Jesus como um acontecimento único, em duas partes. Agora chegou a hora, diz ele lá no capítulo 17, na qual Jesus vai ser glorificado e consumar a obra que o Pai lhe confiou. Como um grão jogado na terra, Jesus morre para ressuscitar. Termina sua obra nesse mundo e volta para o Pai. Jesus é assassinado depois de um processo injusto que o leva à morte. Mas em nenhum momento ele perde a dignidade de quem sabe que luta pela verdade e pelo bem. Mais ainda, em virtude da sua alta cristologia, João diminui a dimensão trágica que significou a morte de cruz, tanto para Jesus quanto para seus discípulos. Ao contrário, no Evangelho de Marcos, a última palavra de Jesus na cruz é um questionamento que brota do fundo da alma, um gesto derradeiro de fé diante do aparente fracasso. Meu Deus, por que me abandonaste? Em João, há uma expressão serena de entrega. Tudo está consumado. Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai, mas deixa a comunidade dos amigos seguidores que continuarão sua missão no mundo. Jesus vai e o Espírito Santo, o Paráclito, vem. Diferentemente de Lucas, que coloca um tempo de espera de 7 semanas entre a ressurreição e efusão do Espírito em Pentecostes, João identifica a ressurreição com a vinda do Paráclito. Quando Jesus morre, entrega o Espírito. O verbo tem um duplo sentido. Jesus não só dá o último sopro de vida, mas concede também o seu Espírito à comunidade. No domingo da ressurreição, quando entra na casa dos discípulos, ele lhes comunica a paz, envia-os em missão e sopra o Espírito sobre eles. A morte provoca tristeza nos discípulos, pois eles perderam a presença física de Jesus. Mas a ressurreição e a vinda do Espírito Santo trarão a eles uma alegria que ninguém será capaz de tirar. Meu querido irmão, minha querida irmã, após o nosso intervalo, vamos então diante de todo este quadro da morte de Jesus construído pelo evangelista João, situar a sua mãe aos pés da cruz. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. Ele faz o mar se abrir, sinto
querido irmão, minha querida irmã. Hoje, em nosso encontro semanal da nossa catequese mariana, estamos contemplando a Virgem Maria aos pés da cruz como a discípula mãe da comunidade. Maria, a mãe de Jesus, que aparece no início de sua missão em Caná, como vimos na semana passada, levando os seus discípulos a acreditarem nele, volta de novo agora à cena. Dessa vez, não há nenhum sinal extraordinário. Ao contrário, o momento da cruz desafia a fé dos discípulos. Maria está junto de Jesus, não como a mãe sofrida e desesperada. Ela faz parte do pequeno grupo que perseverou, que não fugiu no momento da perseguição e da crucifixão de Jesus. É a corajosa seguidora de Jesus que permanece no seu amor. Junto com ela estão algumas outras mulheres que também são discípulas, a irmã de Maria, Maria de Cleofas e Madalena. O gesto de manter-se de pé significa persistência, constância e adesão. Novamente, o evangelista valoriza a participação das mulheres na comunidade e faz questão de destacá-las. Também com Maria e as mulheres só fica um homem, o discípulo amado. Na tradição cristã, disse que ele é o jovem apóstolo e evangelista João. O discípulo amado testemunha o que Jesus fez e disse. Ele representa a comunidade cristã, o grupo dos que seguem os passos de Jesus, tornando-se mais do que seus servidores, são seus amigos. Para o quarto evangelista, uma característica importante do seguidor de Jesus é a constância na fé, a perseverança, um compromisso de vida que se prolonga no tempo, vencendo as crises. Ele usa um verbo forte que não se encontra nos outros evangelhos: permanecer. Quando João põe nos lábios de Jesus a expressão permanecer em mim e eu nele, ou permanecei no meu amor, está expressando uma sintonia profunda do discípulo com o Mestre, uma comunhão de mente e de coração. Este é o sentido daquela comparação da videira e dos ramos. Assim dirá também: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como meditamos no Evangelho agora há pouco. E Jesus fará uma promessa: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Na primeira carta de São João, ele esclarece que não se trata de um status adquirido, mas de uma atitude de vida constantemente renovada, que nos outros evangelhos se chama seguir Jesus, mas que em João é dito assim: quem diz que permanece em Deus, deve pessoalmente caminhar como Jesus caminhou. Manter-se de pé junto à cruz expressa de maneira plástica a atitude de discípulo amigo de Jesus, de estar em sintonia com ele, exercitando a fé no momento de crise e passagem. Maria, as mulheres e o discípulo amado são os únicos que perseveram neste momento crucial, permanecem com Jesus e em Jesus. Neste contexto, meu querido irmão, minha querida irmã, entende-se a força do encontro de Maria com o discípulo amado ao pé da cruz. O texto não tem como objetivo resolver um problema de família, ou seja,
quem vai tomar conta da mãe de Jesus depois da morte dele. Neste momento tão importante da cruz, o evangelista João quer nos dizer algo a mais. Ele deixa impresso na memória de todos os cristãos que Maria não é somente a mãe que concebeu, gestou, deu à luz, nutriu e educou Jesus. Novamente aqui, ela é chamada de mulher, como lá em Caná da Galileia. Seu lugar está bem além dos laços de sangue e das relações familiares. Por vontade de Jesus, Maria é adotada como mãe pela comunidade cristã de todos os tempos. O discípulo amado, que representa a comunidade, recebe-a como mãe. E Maria é investida nessa nova missão, acolhe os membros da comunidade cristã como seus filhos. Veja que no começo do quarto evangelho, quando João Batista encaminha seus discípulos a Jesus, as expressões são as mesmas utilizadas no relato da cruz. Ver, diz, eis. E há também uma situação bem parecida. Os primeiros discípulos vão para a casa de Jesus e permanecem com ele, e aqui Maria é acolhida pelo discípulo amado. As duas cenas estão construídas com o mesmo gênero literário de apresentação solene, que tem um certo caráter também de revelação. Meu querido irmão, minha querida irmã, para João, o momento da morte de Jesus revela-se com muitos sentidos, aparentemente contraditórios. Na luta entre luz e trevas, a morte é a hora das trevas, o momento em que o príncipe deste mundo, o pai da mentira, triunfa temporariamente. Porém, ao mesmo tempo, ele está sendo julgado. Além disso, a fé dos discípulos vai ser provada no momento em que não há sinais. Eles estão tristes, pois Jesus não estará mais na presença deles fisicamente. Muitos se dispersam, mas a morte e ressurreição é o momento no qual se constitui a comunidade igreja para além do judaísmo. Jesus vai reunir todos os filhos de Deus dispersos. Este é o sentido simbólico da cena que antecede o relato de Maria junto à cruz. Os soldados tomam as roupas de Jesus e as repartem em 4 partes, os 4 cantos da terra, mas a túnica permanece inteira. A igreja, nova comunidade messiânica, será edificada em sua unidade a partir da cruz do Senhor. O discípulo amado, como disse há pouco, representa a comunidade cristã, agraciada e escolhida por Jesus, para a qual ele dedica seu afeto e atenção. A comunidade recebe Maria como sua mãe. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que o evangelista diz: a partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu, isto é, naquilo que lhe é mais próprio de sua identidade, que o constitui como pessoa. João, ao construir esse texto, ele não usa a palavra grega oikos, que é casa, mas ele usa a palavra idia. E idios, em grego, significa o que é mais característico de alguém, a sua identidade. João não nos explica, infelizmente com detalhes, em que consiste a missão de Maria como mãe da comunidade e na comunidade. Parece ser a mesma de Caná. A nossa mãe Maria poderá, como em Caná, intervir junto ao filho. Levará os servidores e amigos de Jesus a fazerem o que ele disser. Possibilitará que novas gerações de cristãos, como os primeiros discípulos, creiam em Jesus, vejam sua glória e reúnam-se em torno dele. Esta cena de Maria junto à cruz foi reinterpretada de muitas maneiras
no correr da história, a partir da experiência da comunidade cristã, com o desenvolvimento do culto, da piedade e também do dogma. Maria, por sua obediência radical a Deus até a cruz, seria a nova Eva. Chamada por Jesus de mulher, seria a mãe de todos os viventes redimidos por Cristo, o novo Adão. Na devoção popular, fortaleceu-se a imagem de Maria, mãe das dores, que padece com seu filho, inspirando os sofredores a enfrentar com coragem a persistência da vida, dos afazeres, dos sofrimentos ou as cruzes da caminhada. Na linha de uma teologia que considerava isoladamente a morte na cruz como o único gesto salvador, criou-se ainda um discurso sobre Maria Corredentora, que ajuda Jesus a salvar a humanidade, participando de seu sofrimento na cruz. Assim, nova Eva, mãe das dores e corredentora, são imagens que extrapolam o campo de sentido do texto do Evangelho. Além disso, são também interpretações ambivalentes. Têm valor simbólico e espiritual, mas devem ser purificadas de todos os exageros e algumas concepções unilaterais. A redenção de Cristo não veio somente por sua morte na cruz. Jesus nos salva pela sua vida, pela sua morte e ressurreição e pela efusão do Espírito que habita em nós. Daí que Maria não pode ser corredentora somente porque estava junto de Jesus na cruz. Cada um de nós, à medida que participa deste mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor, é também corredentor. Não por mérito pessoal, obviamente, mas por missão que o Senhor nos confiou. E enquanto comunidade, somos chamados a colaborar na redenção dos indivíduos, da sociedade, das culturas, e também, como tem nos lembrado ultimamente muito o Papa Francisco, também do planeta. Quando, meus queridos irmãos e irmãs, quando nos comprometemos com Jesus e suas propostas, experimentamos inúmeras alegrias, mas também dificuldades. Provamos o fracasso da cruz e a vitória da ressurreição. Neste contexto, Maria nos inspira a celebrar a alegria do vinho novo, da festa que começa com Jesus. Ela não é somente a mãe das dores na cruz, mas também a mãe da alegria em Caná. Caná e cruz estão se realizando ainda. Nós somos hoje os discípulos e as discípulas amadas de Jesus. O Pai nos dá o mesmo amor com o qual amou a Jesus e nos presenteia com Maria, mãe e guia, para nos ajudar a viver nossa vocação cristã no mundo de hoje. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje nós encerramos a reflexão sobre a Virgem Maria nas páginas do Evangelho de São João. São 2 momentos apenas em que ela aparece, porém, com uma profundidade enorme. Como disse agora mesmo, ela é a mãe das dores na cruz, mas é também a mãe da alegria em Caná da Galileia. Em nosso próximo programa, nós vamos continuar a nossa caminhada pelas páginas bíblicas. Ainda precisamos olhar e contemplar a Virgem Maria no livro do Apocalipse. Ainda precisamos encontrar a beleza e a riqueza da reflexão sobre Maria em alguns textos do Antigo Testamento e também de outros textos do Novo Testamento, como a carta aos Gálatas, por exemplo. Na próxima semana, vamos continuar assim, então, esta nossa catequese mariana. Eu quero ainda aproveitar o momento do nosso encontro de hoje para convidar a todos a participarem conosco das atividades da nossa comunidade paroquial,
a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril, nós teremos, a partir das 7 da noite, das 19 horas, uma preparação para o mutirão de confissões. Hoje, às 19h30, nós teremos o nosso mutirão de confissões lá na nossa paróquia. Também teremos o mutirão de confissões hoje na Capelania de Marques dos Reis e também aqui na Catedral Diocesana. Amanhã teremos o mutirão de confissões na paróquia São Pedro e também na paróquia de Ribeirão Claro. Somos, portanto, convidados a aproveitarmos esta oportunidade para nos prepararmos bem através da confissão, para celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor. Quero lembrar também que na próxima sexta-feira é primeira sexta-feira do mês e nós teremos, conforme o nosso costume, em nossa comunidade, a missa do Sagrado Coração de Jesus às 7 da noite, às 19 horas, e na sequência continuaremos o nosso curso bíblico com as lideranças da nossa comunidade e também com todos os outros que quiserem participar conosco. No próximo sábado, dia 8, temos também a nossa Santa Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leão, às 19h30. E no próximo domingo, é domingo de Ramos. Atenção para a nossa programação do dia de Ramos. Nós vamos às 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã teremos a bênção e procissão de Ramos, saindo do batalhão de polícia, seguindo em direção à igreja paroquial. Em seguida, chegando à igreja, vamos celebrar a Santa Missa de abertura da Semana Santa. Também no domingo, às 10 da manhã, vamos celebrar a Santa Missa com bênção em procissão de Ramos na Capela Santo Antônio, pouco para frente da Fazenda da Cade. E também no próximo domingo, às 19 horas, nós vamos celebrar em nossa comunidade o chamado Ofício das Trevas na igreja paroquial. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no próximo domingo teremos a missa somente pela manhã e à noite vamos rezar juntos o Ofício das Trevas. Você é convidado para celebrar e participar conosco. Na segunda-feira santa, dia 10 de abril, nós teremos às 19h30 a via sacra pelas ruas do nosso bairro, saindo da nossa igreja paroquial. Dia 11 de abril, terça-feira santa, às 19h30, vamos dar início à procissão do encontro, saindo em frente ao posto de saúde do bairro Aeroporto. Tanto os homens quanto as mulheres irão sair do mesmo lugar, porém chegarão à igreja paroquial por ruas diferentes, fazendo assim o tradicional encontro entre o Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dores. E em seguida, também na terça-feira, vamos celebrar a Santa Missa na igreja paroquial. As demais programações da nossa Semana Santa, na próxima quarta-feira, em nosso encontro, vamos relembrar a todos para poderem participar e rezar conosco este momento importante da nossa vida e da nossa caminhada de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, não nos esqueçamos, hoje, mutirão de confissões na paróquia do Aeroporto, na Catedral e em Marques dos Reis. E amanhã temos também um mutirão de confissões na paróquia São Pedro,
na Capela Sagrada Família e também na Capela São Francisco, se eu não estou enganado. Quero agradecer a todos pela companhia neste momento e vamos assim pedir a Deus que Ele abençoe este nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, celebrada e venerada em nossa comunidade como a querida Mãe do Perpétuo Socorro, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine. Que esta bênção alcance a vossa vida, a vossa casa, o vosso trabalho e, sobretudo, o vosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um ótimo dia, um forte abraço. Até a próxima quarta-feira, se o bom Deus assim nos permitir. Amém. Você acabou de ouvir Programa das Paróquias, aqui na Educadora.